Bem-vindo ao canal Lições e Histórias. Aqui a gente não conta história por contar, a gente conta para aprender. Hoje vamos até Nashville, no estado do Tennessee, nos Estados Unidos, uma cidade famosa pela música country e por estradas rurais que parecem não ter fim. Vamos acompanhar Irving Patterson, 58 anos, que estava indo a uma reunião de família quando percebeu que a festa era uma armadilha. O que o filho dele não sabia é que 30 anos lendo gente em situação de pressão deixam marcas que não somem na aposentadoria. Guardem esse nome, porque antes de acabar, vocês vão entender tudo. Mas antes de começar, veja se já faz parte da nossa família aqui no canal. E deixa aqui nos comentários sua cidade. Você vai se surpreender de onde essa história chega. Pode sentar que a história começa agora. Irving Patterson tinha 58 anos, cabelos começando a embranquecer nas têmporas, mãos com calosidades de 3 décadas em canteiro de obras, e um instinto que rara vez o enganava. Era um sábado de setembro, e ele seguia no banco do passageiro enquanto Denise dirigia pela estrada do Condado 47, no interior de Nashville. A janela estava entreaberta. Cheirava a capim seco e terra quente, o tipo de cheiro que faz o ombro relaxar sem que a gente mande. Era para ser um dia tranquilo. Havia semanas que o filho deles, Maurice, insistia naquela reunião de família. Ligava para um, mandava mensagem para outro. Tinha até pedido que Clarence, o neto mais velho de 14 anos, gravasse um áudio emocionado para o avô, dizendo que estava com saudade. E Irving havia cedido, como o avô cede. Como o pai sempre cede quando o filho aciona as ferramentas certas. Quantas pessoas que estão ouvindo isso agora já cederam assim? Já disseram sim quando queriam dizer não, porque do outro lado estava alguém que amavam e que sabia exatamente qual botão apertar. Mas alguma coisa na estrada do Condado 47 naquela tarde estava diferente. Irving não sabia dizer o que exatamente. Era menos um pensamento do que uma leitura. 30 anos em canteiro de obras ensinam o corpo a processar informação antes da cabeça organizar. É assim que a gente percebe quando uma estrutura está cedendo antes de ouvir o barulho. Ele se inclinou levemente para frente no banco. "Reduz um pouco", disse para Denise. Ela olhou para ele, mas obedeceu sem perguntar. 35 anos de casamento ensinam quando o marido está só falando e quando está vendo algo. Irving estava vendo. A entrada da propriedade de Maurice ficava a uns 200 metros. A casinha branca ao fundo, os carros dos parentes na faixa de terra batida, a faixa de boas-vindas que Clarence havia prometido pendurar. E então ele viu o que o instinto já havia captado. Uma caminhonete preta, escondida atrás de um renque de pinheiros do lado esquerdo da entrada, estacionada onde nenhum convidado estacionaria, porque dali não se chegava à porta da frente. Dali só se vigiava a estrada. 2 homens, de pé, lado a lado, vestidos de forma casual demais para quem estava em serviço e formais demais para quem estava de lazer. O tipo de combinação que só aparece em 2 situações: entrevista de emprego que deu muito errado ou intimidação profissional que tentou parecer descanso e não chegou nem perto. E Maurice havia saído na varanda naquele exato momento. Irving o viu. Maurice viu o carro deles e não acenou, não sorriu. Apenas olhou, com aquela expressão que Irving reconhecia dos anos em que o filho havia gerenciado, olhos calibrando situação, boca fechada, corpo calculando o próximo movimento. Guardem esse instante, porque é aqui que um pai, depois de 58 anos de vida, decide parar de fingir que não enxerga. "Vira o carro", disse Irving. A voz saiu baixa e firme. Não foi um grito, não foi um pedido. Foi o tipo de instrução que ele dava em canteiro quando havia risco estrutural e não havia tempo para explicação. Denise se virou para ele. "O quê?" "Vira o carro, Denise. Agora." Ela olhou pela janela, tentando captar o que ele havia visto.
Mas Irving já havia posto a mão no painel como quem aponta a direção, e Denise, que era casada com ele há tempo suficiente para saber a diferença entre preocupação e certeza, virou o volante. Passaram direto pela entrada sem parar, dobraram num acesso de terra mais adiante e deram meia volta. Prestem atenção nesse momento, porque o que acabou de acontecer não foi pânico, foi reconhecimento. Tem gente que passa a vida toda ignorando o que os olhos captam e o instinto processa. Irving não era uma dessas pessoas. Nunca havia sido. Ela tocou o carro de volta pela estrada na direção oposta, sem pressa que chamasse atenção, sem devagar que chamasse suspeita. "Me conta o que você viu", disse Denise. Ele contou. A caminhonete. Os dois homens. A posição deles não era de quem estava ajudando a montar mesa de festa, era de quem estava cobrindo o ponto de acesso. E o rosto de Maurice. Denise ficou em silêncio. Aqui vale uma pausa rápida para situar quem não conhece esse tipo de trabalho. Nos Estados Unidos, um gerente de projetos de construção civil não é alguém que aparece de capacete para dar uma olhada e tomar um café. É o responsável por coordenar equipes, fornecedores, cronogramas e contratos milionários e por resolver crise com a frieza de quem já viu parede cair em dia de vistoria. 30 anos assim ensinam a ler gente em situação de pressão antes que essa gente perceba que está sendo lida. Essa habilidade não fica só no canteiro de obras. Ela vai para casa, senta no jantar e, de vez em quando, salva casamento. "Você tem certeza?", perguntou Denise. "Tenho. Então não para em nenhum lugar perto daqui." Ele já sabia disso. Dirigiram por cerca de 10 minutos antes de ela avistar um posto de gasolina com uma lanchonete pequena anexada. Luz boa, movimento moderado, estacionamento aberto, o tipo de lugar onde ninguém consegue fazer nada discretamente. Denise estacionou de frente para a entrada principal, com o carro visível pelos vidros da lanchonete. Desligou o motor. Irving soltou o ar, que estava segurando desde a estrada do Condado 47. Ela pousou a mão no braço dele sem dizer nada. 35 anos, às vezes, fazem esse serviço melhor do que qualquer frase. "Tem coisa que eu precisava ter te contado antes", disse Irving. Denise esperou. E ele começou. 2 meses antes, Maurice havia aparecido na casa dele sozinho, sem Verônica, sem os netos. Alegou que estava passando por ali e queria um café, mas olhava para o relógio. Mas digitava no celular enquanto Denise preparava o café. Mas tinha os olhos de quem veio com pauta, não com saudade. Eu sei que não devia, mas se Maurice tivesse ideia do que aquela visita ia custar, talvez tivesse ficado em casa assistindo televisão e lidando com as dívidas do jeito antiquado, chorando sozinho na varanda, como todo mundo. No meio da conversa, de forma que parecia casual, mas não era, ele havia perguntado se a casa ainda estava quitada, se o lote do lago que o pai de Denise havia deixado de herança ainda estava no nome dos dois. Se Irving ainda guardava a escritura original no cofre do quarto. Irving havia respondido, com naturalidade, sem desconfiar. Porque era o filho, porque pai não ensaia suspeita perto de filho. Mas naquela noite, depois que Maurice foi embora, ele havia ficado olhando para o teto por tempo demais. Alguma coisa estava errada naquelas perguntas. E então, como a gente faz quando não quer ver o que está na frente, ele havia decidido não pensar mais nisso. Isso não é descuido, é proteção. A gente protege quem ama, não enxergando o que dói demais enxergar. O problema é quando essa proteção deixa a porta aberta para quem não merecia entrar. E quem nunca fez isso, quem nunca fechou os olhos para algo que sabia que estava errado, porque abrir os olhos custava demais que atire a primeira pedra. Denise ouviu tudo. Quando ele terminou, ela estava olhando para as próprias mãos. "Ele me fez as mesmas perguntas", disse ela baixinho. "Quando você foi à ferragem?" Perguntou sobre a conta de aposentadoria. Perguntou se eu tinha algum patrimônio só no meu nome, separado do seu. Irving fechou os olhos por um segundo.
As peças não precisavam de ajuda para se encaixar. Elas se encaixaram sozinhas, ali dentro do carro, com cheiro de gasolina e barulho distante de caminhão saindo da pista. Nesse momento, o celular de Irving tocou. O nome na tela era Maurice. Ele olhou para Denise. Ela assentiu. Ele atendeu e colocou no viva voz. Pai. A voz de Maurice era calorosa, tranquila, exatamente calorosa demais. Onde vocês estão? Todo mundo está esperando. Precisamos parar para gasolina, disse Irving. Uma pausa. Pequena, mas Irving a capturou com a precisão de quem passou décadas ouvindo o subcontratado mentir sobre prazo. Vocês pararam para gasolina? A voz continuava amigável, mas havia algo sendo aferido ali. Você me falou ontem que tinha enchido o tanque. Irving havia enchido o tanque na noite anterior. Maurice sabia disso porque Irving havia comentado por telefone, o que significava que Maurice havia prestado atenção em detalhe que filho normal não prestaria. Notem, esse tipo de atenção não é carinho, é monitoramento. Pai, Maurice disse de novo, está acontecendo alguma coisa? Estamos a caminho, Irving respondeu, e encerrou a chamada. O silêncio dentro do carro pesou nos ombros dos dois. Denise respirou fundo. O que fazemos? Chamamos a polícia, disse Irving. Mas antes eu preciso organizar o que estamos chamando. Ele abriu o porta-luvas. Tirou um bloco de anotações que Denise sempre carregava ali, velha mania de professora aposentada, e começou a escrever. A caminhonete, os dois homens, a posição deles, o horário, as perguntas de Maurice 2 meses antes, a pergunta sobre o cofre, a pergunta sobre o lote do lago. Denise observou o marido escrever. Havia algo na postura dele naquele momento que ela reconhecia. Os ombros levemente quadrados, a caneta se movendo com propósito, a mandíbula firme. Não era a postura de alguém com medo, era a postura de alguém mapeando o problema antes de agir. Isso aqui merece atenção. Porque tem gente que desmorona quando descobre que está em perigo, e tem gente que organiza. Irving era do segundo tipo, sempre havia sido. Foi então que o celular dele vibrou de novo. Não era ligação, era mensagem, de Verônica a Nora. Para de complicar. Volta agora, ou Maurice vai ter que resolver isso de outro jeito. Irving leu, releu. Mostrou para Denise sem dizer uma palavra. Ela leu também, e quando levantou os olhos, já não havia mais nenhuma dúvida no rosto dela. Olha a frieza. Verônica não estava implorando, não estava explicando, estava ameaçando, com a naturalidade de quem ameaça assim há tempo suficiente para ter perdido a noção de que é errado. E só pra gente, existe uma certa ironia em alguém que ajudou a planejar um golpe, mandar mensagem pedindo cooperação. Como se a parte que faltava no plano fosse só a vítima ser mais gentil com os próprios assaltantes. Irving estava guardando o celular no bolso quando viu, pelo canto do olho, a caminhonete preta dobrar na entrada do posto. Ele não precisou olhar 2 vezes. Era o mesmo veículo, mesma cor, mesma altura, mesma placa que ele havia registrado mentalmente na entrada da propriedade de Maurice. Da forma que a mente registra coisas quando sente que vai precisar delas. Um dos homens desceu, largo de ombros, jaqueta marrom, boné puxado para baixo. Caminhou devagar, como quem tem o dia todo disponível. Olhou direto para o carro deles. Denise, disse Irving com voz baixa e completamente firme. Coloca o motor para funcionar. O homem de jaqueta marrom levantou a mão numa saudação falsa, com um sorriso que não chegava nem perto dos olhos. O tipo de sorriso que alguém pratica no espelho, achando que vai parecer amigável, e resulta em algo que faz criança pequena correr para o outro lado da calçada. Denise pôs o carro em ré. O homem deu um passo à frente, depois outro. Depois parou, porque o Honda já estava subindo no canteiro. Aqui tem um detalhe que quem é do Brasil talvez não saiba.
Nos Estados Unidos, os postos de gasolina nas estradas rurais do Tennessee costumam ter câmeras de segurança em praticamente todos os ângulos do estacionamento. Isso era um elemento a favor deles se conseguissem sair dali. Tudo estava sendo gravado. O problema era a segunda caminhonete que havia acabado de aparecer na entrada oposta do estacionamento. Estavam cercados. Quase. Denise virou o volante com força. Subiu com 2 pneus na calçada do canteiro central. Passou por trás da lanchonete num ângulo que faria qualquer instrutor de autoescola ter um colapso e saiu por um acesso de serviço que Irving havia avistado quando estacionaram. Porque Irving Patterson era aposentado de construção, mas era também filho de fazendeiro que ensinou os filhos a sempre identificar a segunda saída antes de precisar dela. A lixeira bateu no para-choque traseiro. Uma placa de sinalização oscilou. O Honda disparou pela estrada paralela à rodovia, com cascalho arremessado pelos pneus como chuva de pedra. No espelho retrovisor, as luzes da caminhonete preta piscaram quando o veículo tentou entrar pelo mesmo acesso de serviço. Tarde demais, o acesso tinha largura para um Honda com pressa, não para a caminhonete com pretensões. O veículo parou. O homem de jaqueta marrom desceu, olhou para o cascalho que ainda estava baixando no ar e ficou parado no meio do estacionamento com a expressão de alguém que acabou de perceber que o plano tinha um furo do tamanho de um Honda. Irving segurou o puxador da porta com os 2 dedos. Liga para o 91-1. Já estou discando, disse Denise. A atendente do serviço de emergência atendeu no segundo toque. Voz calma, profissional, exatamente o tipo de voz que se quer ouvir quando o coração está batendo na garganta. Irving falou com precisão. Estrada do Condado 47, interior de Nashville. 2 veículos tentando interceptar o carro deles, pelo menos 2 homens envolvidos, suspeita de tentativa de fraude patrimonial orquestrada pelo filho. Contexto importante para entender o peso disso. Nos Estados Unidos, tentativa de coerção para a assinatura de documentos patrimoniais pode ser enquadrada sob as leis de extorsão do Estado, que no Tennessee prevêem penas de até 15 anos. No nosso direito, isso se chamaria estelionato qualificado com coação, com agravante de vínculo familiar. Nos 2 países, o que importava ali é que uma ligação bem documentada para a polícia, com testemunha a bordo e câmeras de segurança captando o cerco, valia mais do que qualquer assinatura forçada. A atendente pediu que ele continuasse descrevendo a localização. Irving leu as placas das ruas que iam passando. 1, 2, 3. Denise manteve os olhos na estrada, mãos firmes no volante. A caminhonete havia sumido do espelho, o que não era necessariamente uma boa notícia, porque veículo que some do espelho às vezes apenas mudou de rota para aparecer na frente. A gente está a caminho, disse a atendente. Patrulha mais próxima está a 8 minutos. 8 minutos. Irving calculou velocidade e distância. A atendente do 911 continuava na linha. Irving não desligou. E então, o celular de Irving tocou de novo. Morris. Ele atendeu e colocou no viva voz para que Denise ouvisse. Pai. A voz havia mudado completamente. Não havia mais calor. Havia urgência. E por baixo da urgência havia algo que Irving reconheceu depois de décadas ouvindo aquela voz crescer. Medo. Para o carro. Por favor. Você não entende o tamanho do problema que estou tendo. Então me explica, disse Irving, com as palavras certas desta vez. Uma pausa. Ele ouviu Verônica ao fundo, dizendo alguma coisa que não dava para distinguir. Ouviu uma porta batendo. Ouviu a respiração do filho ficando mais curta. Os caras que eu devo não são banco, disse Maurice. São pessoas que cobram de um jeito diferente. Eles estão atrás de mim há 2 semanas. Eu precisava de garantia. Qualquer coisa assinada, mesmo temporária, me dava tempo suficiente para o projeto da Avenida Miller passar pela prefeitura e eu receber o adiantamento. Você queria usar nossa casa como garantia de uma dívida com agiotas, disse Irving.
Não como pergunta, como constatação. Silêncio. Não eram para ser agiotas, ele disse baixinho. Começou como investidor privado. Aí virou outra coisa. Medo explica. Nunca desculpa. Essa distinção é a diferença entre entender uma pessoa e aceitar o que ela fez. Irving amava o filho. Entendia que ele estava afundando e não ia deixar ele afundar dentro da casa deles. Você mandou homens atrás de nós, Maurice. Não eram para machucar. Eram para trazer vocês de volta antes que a gente chegasse a um lugar seguro. Irving completou. Eu sei. Pai. Não. Uma palavra. Pequena, clara, definitiva. Como quando se barra acesso à área de risco em canteiro de obras, sem negociação, sem segunda chance de entrar. Irving encerrou a chamada. Denise estava olhando para a frente, mas ele via o queixo dela tremer levemente. 35 anos, e certas coisas ainda chegavam nela antes de chegar nele. Você está bem? Ela perguntou. Não, disse ele honestamente. Mas estou inteiro, que é o que importa agora. Aqui entre a gente existe uma diferença entre estar bem e estar inteiro. Quem nunca perdeu algo dentro de uma família sabe pouco sobre essa diferença. Quem já perdeu sabe exatamente do que estou falando. As luzes de uma viatura apareceram no retrovisor. Não as da caminhonete preta. As vermelhas e azuis de um carro da patrulha do condado. Irving respirou. É a polícia, disse Denise. Eu sei. E foi a primeira vez em mais de uma hora que a voz dele ficou menos firme. Só por um segundo. Denise encostou o carro no acostamento com cuidado. Colocou o pisca-alerta e esperou. Os policiais saíram da viatura com calma profissional, um pela esquerda, outro pela direita. A que chegou primeiro pela janela do motorista era uma delegada de meia-idade, de cabelos presos e ombros quadrados, com o crachá que dizia Rodrigues. Senhor Patterson. Ela perguntou. Sim. A senhora é a esposa? Sou, disse Denise, do banco do motorista. A delegada Rodrigues olhou para os dois por um segundo. Depois disse, me conta o que aconteceu. Do começo. Situação? Me conta. Irving contou. Contou com a mesma clareza com que havia escrito no bloco de anotações. Sem exagero. Sem detalhes desnecessários. Sem pular nada que importasse. 30 anos de reunião com engenheiro, arquiteto e cliente ensinam um homem a organizar informação para que outra pessoa entenda rapidamente. A delegada ouviu tudo sem interromper. Quando Irving mostrou a mensagem de Verônica no celular, para de complicar, volta agora, ou Maurice vai ter que resolver isso de outro jeito. Os olhos de Rodrigues mudaram de expressão. Parem aqui um segundo. Porque existe diferença entre policial que ouve por obrigação e policial que ouve porque entendeu o que está na frente dela. Rodrigues era do segundo tipo. A forma como ela leu a mensagem, releu e então olhou para Irving diretamente. Dizia tudo. O senhor tem mais alguma coisa documentada? Mensagens anteriores, ligações gravadas? Tenho a ligação do meu filho no Viva Voz. Ouvida pela minha esposa e pela atendente do serviço de emergência, que permaneceu na linha durante toda a conversa. Nessa ligação, ele confirmou a dívida, os homens que mandou e a intenção de nos forçar a assinar documentos. Rodrigues fez uma anotação. E os veículos que o seguiram? Caminhonete preta, 2 homens, placas Irving, abriu o bloco. Leu os números que havia anotado mentalmente na entrada da propriedade de Maurice e passado para o papel no posto de gasolina antes de tudo acelerar. Denise olhou para o marido como se o estivesse vendo pela primeira vez. A delegada Rodrigues terminou as anotações. Vou precisar que o casal me acompanhe até a delegacia para registrar formalmente e vou mandar uma viatura até a propriedade do seu filho. Os netos estão lá, disse Irving. 3 crianças. A mais nova tem 7 anos. Isso é prioridade, disse Rodrigues. A gente cuida deles primeiro. Irving assentiu.
E pela primeira vez desde que havia visto aquela caminhonete escondida atrás dos pinheiros, sentiu algo que não era exatamente alívio, mas estava na vizinhança dele. Ele havia virado o carro. E agora outras pessoas iam virar o resto. A delegacia do condado de Davidson ficava a uns 20 minutos dali, numa construção baixa de tijolos vermelhos com bandeiras desbotadas na entrada. Irving havia passado por ela centenas de vezes nos últimos anos sem nunca ter prestado atenção. É assim com essas coisas. A gente só vê o que precisa ver quando chega a hora de precisar. Eles seguiram a viatura da delegada Rodrigues. Denise ficou em silêncio a maior parte do caminho, com a mão pousada no joelho de Irving. Ele manteve os olhos na estrada à frente. Do lado de fora, o sol de setembro em Nashville tinha aquela qualidade dourada de fim de tarde que faz a cidade parecer mais calma do que é. Turistas que visitam Nashville pela primeira vez ficam surpresos com isso. Imaginam barulho, shows, o couro e o neon da Broadway. E aí se deparam com estradas rurais que parecem não ter pressa, com fazendas antigas, com um horizonte que sobra. Para situar quem nunca esteve por lá, Nashville não é só a capital da música country. É também uma das cidades de crescimento imobiliário mais acelerado dos Estados Unidos na última década. Construtoras de todos os tamanhos correram para lá atrás de contratos como formiga em frente a açucareiro. E aonde há crescimento rápido demais, há dívida. Há quem aposte mais do que tem, há quem caia. Maurice havia caído assim, não de uma vez. Aos poucos, como quem desce escada no escuro e só percebe que perdeu o chão quando já não há mais degrau. Irving pensava nisso enquanto Denise estacionava na delegacia. Não com pena, com a clareza de quem entende como uma coisa leva à outra sem por isso aceitar o resultado. A sala de depoimentos cheirava a café antigo e papel. Rodrigues sentou na frente deles com um bloco e uma caneta e pediu que Irving começasse do princípio. Ele começou. Falou da visita de 2 meses atrás, das perguntas de Maurice sobre o cofre, sobre o lote do lago, sobre quem tinha o nome na escritura. Falou dos documentos que haviam sumido da gaveta do escritório. Em casa, ele havia notado a ausência 3 semanas antes e havia dito a Denise que provavelmente havia jogado fora sem querer. Agora sabia que não havia jogado fora nada. Rodrigues fez uma anotação. Documentos de que tipo? Cópia da escritura da casa, extrato do cartório com a avaliação do lote, e um documento de inventário do sogro que deixou o lote para minha esposa. Olha o que está acontecendo aqui. Maurice não havia sido impulsivo, havia planejado. A reunião de família era o último passo de uma construção que havia começado semanas antes, com visitas inocentes, perguntas casuais, documentos levados aos poucos, como quem leva colher de areia. Denise bateu de leve com a mão fechada no joelho. Não de raiva, de reconhecimento. Ele ainda tinha uma chave da nossa casa, disse Irving, para emergências. Demos faz uns 4 anos. Rodrigues assentiu, escreveu. E a conta conjunta? Ela perguntou. Irving e Denise se entreolharam. Verifico agora mesmo, disse Irving. Abriu o aplicativo do banco no celular, entrou na conta, olhou. Aqui e aqui. O saldo estava intacto. Ele soltou o ar. Sabem o que isso significa na prática? Significa que a intenção de Maurice havia sido coagir, não roubar diretamente. Ele precisava das assinaturas, porque sem elas, os documentos não valeriam nada legalmente. Era um golpe que dependia da cooperação da vítima, e por isso precisava dos homens, por isso precisava do cerco, por isso precisava que eles chegassem àquela casa sem saída visível. Aqui no Brasil, isso configuraria tentativa de estelionato qualificado pela coação, com agravante de vínculo familiar. Nos Estados Unidos, o enquadramento tem uma camada a mais. A presença de terceiros contratados para intimidação configura conspiração, o que multiplica as acusações. Não é só Maurice, são também os homens da caminhonete. Rodrigues recebeu uma mensagem no rádio.
Levantou. Com licença, um momento. Saiu da sala. Irving e Denise ficaram sozinhos. O relógio na parede marcava 19 horas e 40 minutos. Fora dali, o céu estava ficando cor de cobre. Você está com fome? Perguntou Denise. Ele olhou para ela, piscou. Você está me perguntando se estou com fome agora? São quase 8 da noite. A gente não comeu nada desde o almoço. Ele deu uma risada curta, involuntária, do tipo que escapa quando o corpo não aguenta mais segurar só coisas pesadas. Não resisto a esse comentário. Tem casamento que resiste às crises porque as pessoas são fortes. E tem casamento que resiste porque uma das pessoas sempre lembra que o outro precisa comer. Esses últimos duram mais. Rodrigues voltou, sentou, e a expressão dela havia mudado. Minha equipe chegou à propriedade do seu filho. Irving ficou imóvel. As crianças estão bem, as 3. O mais velho, Clarence, estava do lado de fora quando os agentes chegaram. Aparentemente havia saído de casa sozinho uns 20 minutos antes da nossa chegada. Irving se inclinou levemente para a frente. Clarence saiu? Ele havia mandado uma mensagem para um número salvo como tia Brenda. Brenda, a filha de Irving e Denise, a irmã de Maurice. Denise cerrou os olhos por um segundo. Gravem esse instante, porque um menino de 14 anos, dentro de uma casa onde adultos estavam fazendo coisas erradas, havia prestado atenção no suficiente para entender que precisava avisar alguém de fora. Não havia gritado, não havia confrontado, havia saído discretamente pelo quintal e mandado mensagem para a tia, dizendo que os avós não haviam chegado, que o pai estava nervoso e que havia uma caminhonete estranha parada na entrada. Brenda havia ligado para Irving imediatamente. Irving não havia atendido porque estava na fuga. O celular havia registrado a chamada perdida, que ele só viu mais tarde, quando tudo já havia passado do ponto sem volta. Então Brenda havia ligado para o serviço de emergência. Clarence havia feito exatamente o que um adulto de bom senso faria, com 14 anos. Com os pais dentro de casa, com o peso disso tudo sobre ombros que nem deviam carregar esse peso ainda. Rodrigues continuou. Na sala de jantar da residência, os agentes encontraram uma pasta com documentos, formulários de transferência de propriedade em branco, cópia de documentos que batem com a descrição dos que sumiram da casa de vocês. E, ela fez uma pausa, folhas com tentativas de reprodução de assinatura. Irving ficou rígido. De qual assinatura? A do senhor. Ele não disse nada. Olhou para a parede à sua esquerda. Havia uma foto emoldurada de paisagem genérica, o tipo que hotéis e repartições públicas usam quando não sabem o que mais colocar. Uma estrada, árvores, céu. Na mesa à sua frente, Rodrigues havia deixado a foto dos documentos encontrados. Dava para ver, na borda da imagem, as folhas com os treinos de assinatura Irving Patterson, escrito repetidamente em colunas, como lição de caligrafia de escola primária. A testemunha mais patética que qualquer delegacia do Tennessee já havia fotografado. Ele ficou olhando por talvez 3 segundos. Depois, virou o rosto para Rodrigues. Onde está meu filho agora? Ainda não foi localizado na propriedade, mas o veículo dele está lá. E a esposa, Verônica, está sendo ouvida por outra equipe. Isso aqui é aula, porque existe um tipo de pessoa que some quando a situação desanda e existe um tipo que fica e tenta negociar. Maurice havia sumido, Verônica havia ficado. E cada uma dessas escolhas ia falar muito alto no processo que estava por vir. 2 horas depois, Maurice foi encontrado no chalé antigo que a família usava no verão, a uns 40 quilômetros da cidade. Havia fugido antes da polícia chegar, na caminhonete de um dos homens contratados, deixando o próprio carro para trás, detalhe que os agentes notaram de imediato e que fechou qualquer dúvida sobre quem havia organizado o cerco. Estava sozinho no chalé. Tentava queimar papéis na churrasqueira quando os agentes chegaram. Sabe o que é engraçado nisso tudo?
Maurice havia passado semanas planejando um esquema com caminhonetes, cúmplices e documentos falsificados, e o plano de fuga era uma churrasqueira de jardim. Estava de joelhos na grama, soprando a brasa com uma folha de caderno, como se aquilo fosse funcionar. Os agentes descreveram depois que ele havia conseguido queimar, com todo esse esforço, aproximadamente 3 folhas e meia, de um total de 42 documentos. Não conseguiu queimar o suficiente. Irving ficou sabendo pelo celular de Rodrigues, enquanto ele e Denise ainda estavam na delegacia completando o registro. Ouviu, agradeceu, desligou. Denise estava do seu lado. Foi encontrado? Foi. Como estava? Irving pensou um segundo antes de responder. Assustado, segundo a delegada. Denise respirou fundo pelo nariz. Esse detalhe importa. Não pela piedade que provoca, mas pelo que revela. Maurice havia planejado, calculado, orquestrado. E quando o plano desmoronou, havia fugido para chalé de família e tentado queimar papel numa churrasqueira, como se papel queimado apagasse o que havia sido dito em viva voz para o serviço de emergência, para a testemunha que estava no banco do motorista, para a câmera do posto de gasolina que havia registrado os veículos que o cercaram. Calculado até a hora de agir, sem nenhum plano para a hora de errar. Por volta das 22 horas, Brenda chegou à delegacia. Entrou abraçando o pai antes mesmo de dizer qualquer coisa. Irving ficou parado assim por um momento, no corredor com cheiro de café antigo, enquanto um policial passava com pilha de pastas e fingia não estar vendo. "Clarence está com você?" perguntou Irving. "Está no carro. Não quis ficar em casa dos vizinhos. Disse que precisava saber que vocês estavam bem." Irving foi até o estacionamento. Clarence estava no banco de trás do carro da tia, com o celular no colo e o olhar em algum lugar entre o banco da frente e o infinito. Quando viu o avô se aproximar, algo no rosto dele desabou não em choro, mas naquele tipo de descanso que o corpo faz quando finalmente pode largar o que estava segurando. Ele saiu do carro. Irving o abraçou. O menino estava mais alto do que da última vez que ele havia prestado atenção. Os ombros de Clarence já chegavam na altura do queixo de Irving. "Você foi esperto", disse Irving baixinho. "Eu ouvi eles brigando", disse Clarence, com a voz amortecida pelo ombro do avô. "A minha mãe gritando que o senhor e a vovó tinham desconfiado cedo demais. Eu não sabia se ligava para vocês ou para tia Brenda. Aí pensei, se ligar para vocês e vocês não atenderem, eles vão ver o nome de vocês na tela do meu celular. Então, liguei para a tia." Irving se afastou um pouco para olhar para ele. "Foco aqui." Esse menino de 14 anos havia feito em segundos de pressão um cálculo que muitos adultos não teriam velocidade para fazer. Havia protegido os avós usando o único recurso que tinha. E havia feito isso sem confrontar o pai, sem fazer barulho, sem se colocar em risco desnecessariamente. "Você vai ser muito bom em qualquer coisa que escolher ser", disse Irving. Clarence olhou para ele por um segundo. Depois, olhou para o lado, do jeito que adolescente olha quando não quer que vejam que está quase chorando. Denise chegou pelo estacionamento, vindo da delegacia. Viu o neto, abriu os braços, e Clarence, que já estava quase tão alto quanto o avô, foi até ela como ainda fosse o menino pequeno que um dia havia sido antes de tudo isso crescer junto com ele. Irving ficou olhando os dois por um momento. Depois olhou para Brenda. "As meninas?" perguntou. "Com a vizinha. Estão bem. Marlene está dormindo. A pequena nem sabe o que aconteceu." Irving assentiu devagar. Leiam nas entrelinhas. Quando uma família atravessa algo assim, existe uma tendência de tentar proteger as crianças da verdade. E existe a outra opção, deixar que cada um, no seu tempo e na medida do que aguenta, entenda o que aconteceu. Irving já sabia qual caminho ia escolher. O mesmo que havia escolhido naquela tarde na estrada, quando viu a caminhonete escondida e decidiu não fingir que não havia visto. Foi naquela mesma noite, no corredor da delegacia, que Irving viu Verônica.
Ela vinha na direção contrária, acompanhada de uma agente. Estava com o batom borrado, os olhos vermelhos, o casaco que devia ter parecido elegante pela manhã agora, amassado como papel usado. Quando os olhos dos dois se encontraram, Verônica parou. A agente que a acompanhava falou alguma coisa. Verônica não ouviu. Irving. Ela disse o nome com aquela familiaridade de quem passou anos tentando conquistar algo que nunca conseguiu de verdade. Eu preciso que você entenda que eu não queria que chegasse nisso. Irving parou. Olhou para a nora por um segundo inteiro. Observem bem, porque esse era o momento em que Verônica ainda acreditava que havia algo a negociar. Que bastava a explicação certa, o tom de voz certo, a expressão de arrependimento correta e alguma porta poderia se abrir. Essa é a lógica de quem passou anos resolvendo o problema com conversa. O problema é que não dá para negociar com quem já decidiu. Você mandou uma mensagem ameaçando minha família, disse Irving, sem elevar a voz, sem recuar um passo. E isso está documentado. Eu estava com medo, disse Verônica. Maurice estava fora de controle e eu não sabia o que. Verônica. Ela parou. As crianças estão bem. Vão ser cuidadas enquanto isso precisar ser resolvido. Mas essa conversa que você quer ter comigo não existe mais. Existe uma conversa que você vai ter com o seu advogado. E outra que vai acontecer na frente de um juiz. O resto não tem mais lugar. O queixo de Verônica tremeu. Os olhos encheram. Ela abriu a boca para dizer alguma coisa. Irving virou as costas e continuou andando pelo corredor. Esse gesto diz mais do que qualquer palavra. Porque virar as costas não foi descaso, foi precisão. Foi a linha exata entre o que ainda cabia dizer e o que não cabia mais. Irving não precisava da última palavra. Ele já havia dito tudo o que importava numa estrada do condado, num estacionamento de posto, numa ligação de emergência, num bloco de anotações tirado do porta-luvas. Algumas pessoas encerram conversas batendo a porta, outras simplesmente param de abri-la. Na manhã seguinte, no escritório de um advogado que Brenda havia indicado, Irving e Denise receberam o panorama completo do que havia sido encontrado na casa de Maurice. Os documentos de transferência de propriedade estavam já preenchidos com os dados corretos da casa e do lote dados que Maurice havia colhido nas visitas e nos documentos que havia levado, mas sem as assinaturas. Era para isso que ele precisava deles ali. Era para isso que havia os homens. As tentativas de reprodução da assinatura de Irving estavam em 5 folhas. A última era assustadoramente próxima do original. O advogado explicou o enquadramento legal com precisão de quem havia visto isso antes. Falsificação de documentos, tentativa de fraude patrimonial, conspiração, coação com uso de terceiros. Cada acusação somando como andares num prédio que ninguém queria ver erguido. E os homens da caminhonete? Perguntou Irving. 2 já foram identificados. São conhecidos de credores privados que atuam na região. As investigações estão em andamento para determinar quem os contratou diretamente. Irving ouviu tudo com as mãos pousadas sobre a mesa. Quando o advogado terminou, ele fez uma pergunta simples. O que eu preciso fazer para garantir que isso nunca mais possa acontecer com os nossos bens? E aí recebeu a resposta que qualquer pessoa deveria receber antes que algo assim aconteça, não depois. Nos Estados Unidos, existe um instrumento chamado Revocable Living Trust, uma estrutura legal onde a pessoa transfere formalmente seus bens para um fundo em vida com regras claras de quem pode mexer e em quais condições. Traduzindo para a nossa realidade, seria algo parecido com uma holding familiar, instrumento que o brasileiro raramente conhece, mas que faz toda a diferença quando alguém tenta mover o que não é dele. Protejam o que é de vocês, enquanto está tudo bem. Essa é a lição que Irving aprendeu à força naquela tarde, mas que não precisa custar o que custou a ele. O momento de se proteger é quando ninguém está atacando. 3 semanas depois, Maurice foi indiciado formalmente.
Verônica também, por participação na organização do esquema e pelo envio da mensagem de ameaça documentada. Os 2 homens da caminhonete foram indiciados por conspiração e coação. A audiência de confissão aconteceu num dezembro frio de Nashville, com aquele tipo de frio que o Tennessee sabe fazer, não frio de neve, mas frio de vento que atravessa o casaco como se o casaco não estivesse lá. Irving e Denise compareceram. Brenda também. Clarence pediu para ir, e depois de conversa com o advogado da família, foi autorizado a estar presente. Maurice entrou na sala com o advogado de defesa ao lado. Estava de terno escuro, cabelos aparados, o mesmo rosto que Irving havia carregado dentro de si por décadas, mas que naquela sala parecia pertencer a um estranho bem vestido. Ele olhou para o pai. Reparem, porque não foi um olhar de desafio, não foi um olhar de súplica, foi o olhar de alguém que finalmente entendeu que não há mais nenhum movimento a fazer e que está descobrindo, talvez pela primeira vez na vida adulta, como é ficar parado sem poder calcular a próxima jogada. As mãos de Maurice estavam juntas sobre a mesa, os dedos entrelaçados com uma força que fazia os nós dos dedos ficarem brancos. Os ombros curvados para dentro, não de humildade, mas do jeito que o corpo curva quando está tentando ocupar menos espaço do que ocupa. A mandíbula estava apertada. Ele piscou 2 vezes, desviou o olhar, voltou, e então fez algo que Irving não esperava. Ele olhou para Clarence. O menino estava sentado ao lado do avô, quieto, com as mãos no colo. Quando os olhos do pai encontraram os seus, Clarence não se mexeu, não acenou, não desviou. Ficou exatamente onde estava, olhando de volta com aquela seriedade nova que havia aparecido no rosto dele nos últimos meses e que Irving sabia que não ia embora mais. Maurice abaixou a cabeça. Foi o primeiro movimento verdadeiro que ele fez naquela sala. Não calculado, não ensaiado. Só um homem percebendo, tarde demais, o tamanho do que havia quebrado. Irving o encarou por mais alguns segundos. Depois, olhou para frente. Maurice confessou a culpa formalmente em relação à falsificação de documentos e à conspiração. Recebeu 18 meses de detenção no sistema do condado, com possibilidade de redução por bom comportamento. Verônica recebeu 6 meses e 200 horas de serviço comunitário. Os 2 homens da caminhonete foram sentenciados separadamente. Quando o juiz encerrou a sessão e as pessoas começaram a se levantar, Clarence ficou sentado por um momento. Olhava para onde o pai havia estado. Irving sentou de volta ao lado dele. "Você está bem?" Ele demorou 1 segundo. "Eu fico pensando se ele sabia que ia dar errado." "O que você acha?" Clarence pensou. "Acho que ele achava que ia conseguir, que vocês iam assinar e ia passar. E aí, ia pagar de volta e ninguém ia saber." "É, eu também acho. Isso é pior." "É", disse Irving, "porque quem erra sabendo que vai errar ainda tem alguma clareza. Quem erra achando que vai dar certo tem que aprender uma coisa inteira do zero." Clarence ficou em silêncio por um momento. "Aprende?" Irving considerou a pergunta com honestidade, do jeito que a pergunta merecia. "Alguns aprendem, outros só ficam com mágoa da situação que os obrigou a aprender. A diferença está no que a pessoa faz com o que sobrou. Esse é o ponto central de tudo, porque desespero acontece, dívida acontece, família que decepciona acontece. O que não é inevitável é o caminho que cada um escolhe quando chega nesse ponto. Maurice havia escolhido usar quem amava como ferramenta, e a vida havia apresentado a conta desse cálculo com juros. Nos meses seguintes, Irving e Denise fizeram o que o advogado havia orientado. Reorganizaram os documentos, passaram as escrituras para a estrutura legal mais protegida, mudaram as fechaduras, encerraram o acesso compartilhado que haviam dado ao filho anos antes, com a boa intenção de quem não imagina que intenção boa não é garantia de uso correto. As 3 crianças ficaram com eles durante o processo.
Marlene, a do meio, demorou um tempo para parar de perguntar quando a mãe ia voltar. A pequena, de 7 anos, perguntava menos, mas abraçava mais, do jeito que criança pequena faz quando não tem palavras para o que sente. Clarence ajudava nas tarefas de casa sem que ninguém pedisse, do jeito que gente que cresceu depressa demais ajuda com eficiência e sem fazer barulho. Um sábado de março, quase 6 meses depois daquela tarde na estrada do Condado 47, Irving estava no quintal quando Clarence chegou com 2 copos de limonada. Colocou um do lado do avô. Ficou em pé, olhando para o jardim que Denise havia plantado no outono e que estava começando a aparecer. "Você acha que ele vai ser diferente quando sair?" perguntou Clarence. Ele não precisou dizer o nome. Irving segurou o copo com as 2 mãos. Olhou para os brotos verdes saindo da terra marrom. "Não sei", ele disse. "E não vou fingir que sei. Mas você torce para isso?" Irving pensou na resposta com cuidado, porque havia uma resposta fácil, que era dizer que sim, que um pai sempre torce. E havia a resposta verdadeira. "Torço pelo homem que ele poderia ter sido", disse Irving. "E torço mais ainda pelo menino que está aqui do meu lado, para que ele nunca precise que alguém torça de longe por ele desse jeito." Clarence olhou para ele. Depois, olhou para o jardim de volta. "Tá bom", ele disse. E foi a resposta mais completa que podia ser dada. Tem momentos assim que a gente carrega para o resto da vida. Não porque foram bonitos, mas porque foram verdadeiros. E verdade, quando finalmente aparece depois de tanto tempo escondida, pesa e alivia ao mesmo tempo do jeito que poucas coisas na vida conseguem fazer. Há uma coisa que Irving Patterson aprendeu naquele setembro em Nashville e que ele carrega desde então. Não é sobre filho, não é sobre dinheiro. É sobre o que acontece quando a gente decide não fingir. A gente passa a vida inteira aprendendo a proteger os outros da verdade, a suavizar, a esperar o momento certo, a deixar para depois o que dói demais dizer agora. E às vezes isso é sabedoria. Mas às vezes, muitas vezes, é apenas o hábito de proteger a própria paz à custa de uma clareza que chegaria na hora certa. Irving havia virado o carro naquela tarde porque havia decidido, em fração de segundo, não fingir que não havia visto o que havia visto. E essa decisão, menor do que parece e maior do que qualquer pessoa de fora consegue entender, havia mudado tudo o que veio depois. Família construída sobre o que é real pode aguentar o peso do que é difícil. Família construída sobre o que a gente preferia que fosse verdade desmorona exatamente quando mais precisaria estar de pé. Se você chegou até aqui, já sabe disso também. Nos conta nos comentários de qual cantinho do Brasil ou do mundo você está ouvindo isso agora. Essas mensagens a gente lê de verdade e elas mostram até onde essa história chegou. Se ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento e, como sempre, vai valer cada segundo. A gente se encontra na próxima.